um comentário muito interessante. Ele diz assim que no tempo de Saul isso não era prioridade. No tempo de Saul não era importante. Saul não deu importância em manter a arca de Deus. Então quer dizer que no período de governo de Saul, ele não se preocupava com a presença de Deus. Ali vai mostrar para a gente o seguinte, que o Saul, ele estava mais preocupado em seguir a sua própria vontade do que a vontade de Deus. Ele estava mais preocupado em fazer aquilo que ele achava que é certo do que aquilo que Deus poderia orientá-lo, porque afinal de contas ele não se preocupou em trazer a presença de Deus. Isso para ele não era importante. Se a gente for avaliar o reinado de Saul, a gente vai entender que Saul ele começa muito bem. A Bíblia vai dizer que ele chega até a profetizar, cheio do Espírito Santo. Mas também nós vamos aprender que Saul chega em determinado momento que ele se perde. Saul se perde e ele começa a fazer aquilo que não era para ele fazer. Saul começa a tomar decisões sozinho. Ele deixa de consultar a Deus e começa a consultar a si mesmo. E por fim, ele vai consultar demônios, porque ele perdeu a direção. Ele perdeu a essência de Deus na vida dele, porque ele não se preocupa em trazer a presença de Deus para o seu reinado, para a sua vida, para o seu povo. Queridos, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que nós precisamos trazer a presença de Deus em tudo aquilo que nós fizermos. O fundamental na nossa vida é justamente a presença de Deus. Se tirar a presença de Deus, acabou. Se tirar a presença de Deus da nossa vida, não fica mais nada, não tem nada que presta, querido. Nós estamos de pé e nós somos alguma coisa porque Deus é na nossa vida. Porque se tirar a presença de Deus de nós, acabou. Acabou. E Davi entende isso. Davi entende porque no período do reinado de Saul, Davi estava presente. Davi estava ali observando tanto os atos corretos de Saul, como também os atos errados dele, os erros dele. O Davi estava ali, e o Davi observou que a presença de Deus não estava ali no período do reinado do rei Saul. Entende, querido? Davi aprendeu com o erro de Saul. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que nós podemos observar aquilo que as pessoas fazem. E aquilo que é bom a gente retém, aquilo que é ruim, aquilo que é errado, a gente deixa de lado, a gente não traz para a nossa vida. Isso é aprender com o erro do outro. Alguém falhou, não é que nós vamos apontar o dedo e criticar, mas nós vamos observar e olhar e dizer assim: olha, peraí, isso eu não vou fazer porque eu sei que não é bom. O Davi, o que ele faz? Agora ele é rei, agora ele está ali governando sobre aquele povo, mas ele está debaixo da obediência de Deus. Ele faz questão de trazer a presença de Deus para que ele não venha governar sozinho. Querido, não faça nada sem a presença de Deus. Não tente governar sem a presença de Deus. Não tente cuidar da sua casa sem a presença de Deus. Não tente ir para o seu trabalho sem a presença de Deus. Não tente cuidar dos seus filhos sem a presença de Deus. Não faça nada sem a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. A Bíblia vai dizer que Davi, ele então toma essa decisão. E algumas coisas vão acontecer ali, porque quando Davi vai lá e busca essa arca, que estava na mão dos inimigos, ele pega essa arca, a primeira coisa que ele faz é colocar em uma carroça nova. A palavra de Deus diz que é uma carroça nova. Sabe por quê, querido? Nós temos que primeiro buscar renovo da parte de Deus. A nossa vida tem que estar nova. Para trazer a presença de Deus para nós, tem que estar limpo, tem que estar adornado. Não pode ser de qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aquelas coisas antigas, aquelas coisas velhas, a gente tem que ir deixando de lado. A gente tem que ir retirando da nossa vida, porque a presença de Deus não vai estar onde tem impureza, aonde tem vícios, aonde tem coisas antigas ali ainda. Entende? Ele não divide lugar com isso. Aqui vem simbolizar para a gente isso, que a presença de Deus tinha que estar num lugar novo, em algo novo na nossa vida, em algo que a gente realmente entende que o Senhor, Ele pode lidar.
nosso Deus não vai habitar em qualquer lugar. E aí a palavra vai dizer que Uzá e Aiô, dois homens, eles são colocados ali para conduzir essa carroça. Isso aqui é muito sério, isso que eu vou falar aqui é muito sério. A palavra de Deus vai dizer assim, que esse homem por nome Uzá, ele percebe que a arca vai cair. E por perceber que a arca vai cair, ele vai e ergue a mão para segurá-la. A palavra de Deus diz assim, que o Senhor, naquele momento, vem contra ele e o fere de morte, pela irreverência que ele teve. Aí de repente a gente humanamente pensando, a gente olha e fala assim, mas como irreverência? O que ele quis fazer ali foi bom, ele teve uma boa intenção de levar a mão e segurar para não deixar a arca cair. Ele foi um homem bom, queridos, de boas intenções está assim por aí. Mas nós não devemos tocar naquilo que não foi colocado para a nossa vida. O que quer dizer isso? Tem pessoas que às vezes querem entrar em determinadas situações que não é para ela. Tem pessoas que querem fazer algo que não foi chamado para aquilo. Tem gente que quer tocar no que não é para ele tocar. A palavra de Deus é muito clara, porque a palavra de Deus diz assim, que os únicos que podiam tocar, carregar a arca eram os levitas. Somente os da tribo de Levi. Esse homem não fazia parte da tribo de Levi, então ele já tinha essa orientação, ele sabia que ele não podia tocar. Deixasse Deus agir da forma que ele tivesse que agir. É a mesma coisa quando a pessoa, às vezes, ela acha muito bonito a pessoa alguém vir aqui à frente e adorar a Deus, e cantar e tocar, mas não tem chamado, ele quer fazer assim mesmo porque acha que é bonito. Vai dar certo? Não vai. Eu acho muito lindo pregar. Eu amo ver os irmãos pregando, mas só que se eu não fui chamado para aquilo, não adianta eu tentar fazer, porque não vai dar certo, porque não é uma chamada para minha vida. O pastor está ali, se eu estivesse no lugar dele, eu faria melhor do que ele. Tenta para ver. Não dá certo, querido, sabe por quê? É uma questão de chamada, não é escolha do homem, é escolha de Deus. Fica naquilo que Deus te colocou, faça aquilo que Deus separou você para fazer, dedique-se ao máximo, porque se ele entender que pode te colocar em outra posição, ele coloca. Ele coloca, mas é ele, não somos nós, não é da nossa vontade. Olha o que aconteceu entre Saul e Davi. A palavra de Deus vai dizer assim, lá em Samuel capítulo 8, que o povo vira para Saul e diz assim, para Samuel, diz assim, Samuel, nós queremos um rei, porque todos os povos têm rei, todo mundo tem, todas as nações têm rei, só nós que não temos. Nós queremos um rei, está decidido. Samuel entristece e vai orar a Deus. Deus vira para Samuel e diz assim, Samuel, não se entristeça, porque eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim, porque quem governava sobre o povo era Deus. E eles não fizeram o reinado de Deus, preferiram o reinado do homem. E aí o que aconteceu por causa da escolha deles? Deus olhou para cima e disse para eles o seguinte, eu vou arrumar um rei para eles, como eles querem. Não tem problema, mas a partir de agora, a casa deles não é deles mais, pertence ao rei. Os filhos deles não pertencem mais a eles, pertencem ao rei. As esposas deles não pertencem mais a eles, pertencem ao rei. Os bens deles não pertencem mais a eles, pertencem ao rei. A terra dele, a casa dele, nada que era dele, agora não pertence mais, tudo pertence ao rei. Eles já entraram ali com Pedro, já entraram com prejuízo. Deus levanta Saul a pedido do povo. Mas quando ali foi diferente, Deus chama Samuel, o mesmo Samuel que unge Saul, e fala, vai lá na casa de Jessé, porque eu vou levantar o rei daquela casa para reinar sobre o meu povo. Querido, quando a escolha de Deus a coisa dá certa, quando a escolha do homem dá tudo errado, deixa Deus escolher por você, e Ele vai te colocar num lugar de vitória, num lugar de bênção, num lugar de honra. Louvado é o nome do Senhor. É Deus que nos coloca, é Deus que nos honra, é Deus que faz as coisas acontecerem. A Bíblia vai dizer também que quando isso acontece com aquele homem, a Bíblia vai dizer que Davi irou contra Deus. Olha o perigo, olha isso. Aquele mesmo Davi que decide no coração ali de buscar a presença de Deus por causa de algo que Deus fez, ele ira contra Deus. Querido, isso aqui é um perigo muito grande, porque quando nós temos ali às vezes um momento na nossa vida que a gente está
aquele ânimo todo, aquele fogo todo, aquele calor todo, e a gente busca a Deus, aí acontece alguma coisa na nossa vida, a gente se vira para Deus. Ah, mas Deus é muito mal. Olha o que Deus deixou acontecer na minha vida. É assim ou não é, queridos? Quem já ouviu isso aqui? É assim que acontece muitas vezes. A gente, às vezes, por algo que aconteceu, acha que nem com ele foi. Nem com ele foi. Quando as pessoas olham e falam assim, eu já ouvi isso, querido. Que Deus é esse que permite as pessoas não sei quem matar criança, fazer maldade, não sei o quê? Queridos, Deus é Deus. Quem é a criatura para contender contra o seu Criador? Não passará de carro sobre carro. Não adianta, queridos, não tem como. E aí o Davi fica irado contra Deus por algo que aconteceu com Uzá, e coloca o nome naquele lugar ali de Pérez Uzá, que significa o castigo de Uzá. Ele entende que Uzá foi castigado, mas ele não aceita o castigo que vem da parte de Deus. Ah, misericórdia, queridos. Deixa Deus agir, sabe por quê? Tem hora que Deus tem que puxar nossa orelha. Tem hora que Deus tem que puxar nossa orelha, tem que colocar um freio na gente, senão a gente vai com tudo fazendo do jeito que a gente quer. Deus vai lá de cima e fala, eu estou vendo para onde você está indo, sai daí, vem para cá. Dói, mas tira a gente do buraco maior, tira a gente de uma situação mais difícil, porque Deus lá de cima vê todas as coisas, aqui a gente não enxerga nada. Aqui a gente não sabe de nada, mas Deus lá de cima vê tudo, e Ele sabe quando a gente está indo em direção ao abismo, e o puxão de orelha muitas vezes tira a gente do caminho do abismo e coloca a gente no caminho de segurança. Esse é Deus. Esse é Deus. E aí o que a palavra vai dizer? Que Deus, Davi agora decide. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber mais de trazer a arca, não. Eu não vou levar a arca, mas não, que esse negócio está dando ruim. Tem gente por aí desistindo, querido, da presença de Deus. Tem gente por aí desistindo do Senhor, querido, porque aconteceu alguma coisa na caminhada e isso foi o suficiente para desistir. Quer saber de uma coisa? Esse negócio é difícil demais. Eu olho, o negócio não muda, fica até pior. Eu vou na igreja e quanto mais eu vou, parece que mais luta eu tenho, mais dificuldade. Para ver o que vai acontecer, queridão. Para, desiste para você ver na caminhada. Aí você vai ver o que é luta, o que é sofrimento, o que é angústia, o que é problema. Porque se nós passamos dificuldade com Deus, nós temos um Deus na nossa vida que é capaz de dar nossa dianteira e mudar a nossa história. Agora, se nós abrimos dele, nós não temos ninguém, nós estamos por conta própria. Glória a Deus. Davi desiste. Davi fala, quer saber de uma coisa? Eu não vou levar a presença de Deus comigo mais não. Opa, ele estava aprendendo. Ele estava aprendendo. Davi precisava passar por algumas coisas ainda para entender e reconhecer quem realmente Deus era na vida dele. E muitos de nós às vezes tomamos decisões erradas para aprender quem é Deus na nossa vida. E aí o que acontece? Quer saber de uma coisa? Vou levar essa arca comigo mais não. Aí manda a arca para onde? Lá para casa de Obed-Edom. Olha o que Deus faz com isso. Tem gente que abre mão da presença de Deus e acha que Deus vai ficar um tristezinho no canto agora por causa disso. Não vai. Não vai. Deus vai continuar agindo na vida de outros. Você não crê mais não, perdeu a fé, não acredita mais não. Deixa que Deus vai continuar fazendo na vida daquele que crê, na vida daquele que busca, na vida daquele que ainda entende que Deus está lá em cima e nós aqui embaixo, e nós aqui somos dependentes dele. Ah, você não crê mais não? Tem outro que crê, Deus vai operar na vida dele. Glória a Deus. Só que o que vai acontecer é que a gente vai virar espectador. A bênção estava na mão de Davi. Davi estava conduzindo a presença de Deus, a presença de Deus estava ali com ele, e ele simplesmente abre mão, e acha que porque ele abriu mão, ele vai fazer beicinho para Deus, e Deus vai ficar tristinho. Você acha que vai? Ele não adianta fazer charminho com Deus, não adianta fazer beicinho para Deus, não adianta vir querer fazer barganha com Deus. Ah, eu não vou mais na igreja não, porque eu fui lá, olha isso, eu não me deu o que eu pedi. Ah, para, irmão, tem que crescer, queridos. Vamos parar com isso, isso não vai nos levar a nada. Sabe como que a gente cresce? Quando a gente entende que o melhor amigo que nós temos chama Jesus Cristo de Nazaré. E sem ele nós não podemos viver, sem ele nós não conseguimos viver, sem ele nós não somos nada, sem ele
Aí quando chega lá, a Bíblia vai dizer assim que ficou lá por 3 meses. 3 meses de Deus em vitória sobre ele, sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre os bens dele, sobre tudo. Davi olha para aqui e fala: não, esse negócio não funciona mesmo. A presença de Deus funciona. Não abre mão dela nunca na tua vida. Abre mão de qualquer coisa menos da presença de Deus na sua vida. Não abre mão disso, querido. Que arranque qualquer coisa de mim, mas não retire de mim o teu Espírito. Glória a Deus. O Espírito de Deus nunca pode sair da nossa vida. A presença do Senhor nunca pode sair da nossa vida. Nós podemos perder qualquer coisa nessa vida, menos a presença de Deus. Olha o que acontece. No versículo 2 diz assim: avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom a casa até a cidade de Davi. Aí agora o coração dele se alegra de novo. Sabe por quê, querido? É porque ele aprendeu a lição. Ele entendeu que sem Deus não tem alegria, sem Deus não tem prazer, sem Deus não tem prosperidade, sem Deus não tem nada. Talvez a casa de Obed-edom fosse uma casa simples, uma vida simples, e de repente a notícia chega para o rei. Não é qualquer um, não era o vizinho da direita, não era o vizinho da esquerda, não era aquela amiga fofoqueira, não, querido. Era o rei Davi, que ouve falar que a casa de Obed-edom foi abençoada porque a presença de Deus estava lá. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: teu nome pode ser soprado aos maiores dessa terra, porque a presença de Deus é na tua vida. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Aí chega lá e dá uma notícia para o rei fala: opa, peraí, é esse negócio aí, ué. Eu vou me alegrar aqui. Sabe por que eu vou me alegrar? Porque agora eu entendo que sem Ele é tristeza, é dor, é angústia, é murmuração, mas com Deus é alegria, com Deus é felicidade, com Deus é vitória. Amém, queridos? E aí eu tenho que dar bem agora, olha como é que a vida dele muda. Escuta isso aqui, meu Deus. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Ei, já pensou nisso aqui? 1, 2, 3, 6 passos. Para tudo, vamos fazer uma oferta para o nosso Deus, porque Ele merece. Querido, agrade o Senhor, procure agradar o Senhor, porque quando a gente agrada a Deus, a alegria só vai aumentando dentro do nosso coração. Se tem algo que nós podemos e precisamos fazer, é alegrar o nosso Deus, é fazer para Deus aquilo que a gente não faz para mais ninguém, é a gente dedicar a nossa vida como a gente não dedica a mais ninguém. Davi, ele, a cada 6 passos que aquelas pessoas davam, levando a presença de Deus, ele fala: Pai, vamos sacrificar o nosso Deus, vamos mostrar para Ele que nós estamos felizes com a presença dEle. Ele entendeu que ele não podia abrir mão da presença de Deus mais. E Davi agora então leva a arca para a cidade de Davi. Olha o que acontece. Davi dança com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma espada sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. A presença de Deus é que traz alegria para a nossa vida. A presença de Deus é que traz alegria para a nossa casa. A presença de Deus é que traz alegria no povo, Então, queridos, olha, se a gente não tiver a presença de Deus, não vai ter nada. Não adianta. A gente às vezes fica insistindo. A gente às vezes fica: eu consigo viver, sabe, eu não preciso da igreja, eu não preciso do pastor, não preciso dos irmãos. Eu posso cultuar Deus na minha casa. Eu tenho ouvido muito isso, queridos. Isso é engano de Satanás, queridos. Isso é engano. Sabe por que é engano? Eu vou provar que é engano. Quem de nós aqui, pelo menos eu falo por mim e por algumas pessoas que eu já sei que conversaram comigo, conheceu a palavra de Deus aonde?
Eu conheci através da igreja. Eu conheci o Senhor através da igreja. Eu não conheci o Senhor enquanto eu estava no bar. Eu não conheci o Senhor enquanto eu estava na prostituição. Eu não conheci o Senhor enquanto eu estava no alcoolismo. Eu não conheci o Senhor em outro lugar, a não ser dentro da igreja. Foi através da igreja que eu conheci a palavra de Deus. Foi através da igreja que eu conheci o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Foi através da igreja, querido. E não adianta, porque não é diferente. Então, como que eu posso viver só, viver isolado? Como que eu posso dizer que eu não preciso da igreja? Como que eu posso dizer que eu não preciso dos irmãos? Como que eu posso dizer tudo isso, querido? Não posso. Porque foi através dessa instituição que Deus instituiu aqui na terra que eu fiquei conhecendo Ele. Então, eu não posso dar as costas. Então, eu não posso deixar de estar aqui. Eu não posso deixar de fazer parte do corpo. Eu não posso deixar de congregar. Porque é através da congregação que o Senhor fala comigo. É através daqui que eu ouço a palavra. E essa palavra é de conta a minha vida e traz mudança para a minha vida. Então eu não posso abrir mão disso. Esse negócio de eu posso congregar na minha casa, mentira, congregar em grupo. Não existe congregar sozinho. Isso é mentira, isso é engano. Isso é engano, queridos. Pessoas que estão tirando proveito de muita gente aí pela internet, sim ou não? Pessoas tirando proveito, fazendo a gente ficar, muitas vezes, aí o povo ficar de frente ali ao computador, de frente ao celular, horas a fio ali, perdendo as coisas que realmente estão acontecendo, perdendo a verdadeira comunhão. Hoje foi uma maravilha, que nós estamos reunidos aqui, teve uma palavra abençoada, a pastora trouxe uma palavra abençoada aqui. Nós adoramos ao Senhor, nós oramos, depois nós tivemos um momento ali dentro de confraternização, foi uma bênção. Louvado a glória do Senhor. Porque é bom o povo de Deus estar junto. Essa pandemia, eu falei sobre isso aqui hoje pela manhã. A pandemia fez a gente distanciar um do outro. É o momento de nós nos reagruparmos. É o momento da gente unir de novo. É o momento da gente sentir falta um do outro. É o momento da gente entender que o nosso irmão tem que estar do nosso lado e nós temos que estar do lado deles. Queridos, nós precisamos vencer esse distanciamento que aconteceu entre nós. O povo de Deus é um povo unido. O povo de Deus tem que ser um em Cristo. Tem que estar junto. Para que se levantar inimigo, não vai levantar contra uma ovelha isolada. Mas é um rebanho que tem um pastor conduzindo. Não é de qualquer forma. Esse engano de Satanás tem que cair por terra. Profeta que profetiza para a multidão que não vê. Está lá na internet profetizando. Eu estou profetizando, só quem sabe quem é que está lá do outro lado, não está vendo ninguém. Como é que eu posso profetizar para aquilo que eu não vejo? Querido, isso é conversa, isso é engano. E a palavra de Deus fala sobre isso: será o dia que levantarão lobos vestidos de ovelha, em pele de ovelha, em pele de cordeiro, trazendo todo tipo de engano, falsos profetas, falsos mestres, que estão aí fazendo o que querem, mas Jesus vai colocar um paradeiro nisso. Porque Jesus levantou foi a igreja nessa terra. Jesus não levantou pregador isolado para ficar lá dentro de casa, sabe, atrás de uma paisagem bonita ali, de todo um cenário, gravando vídeos e colocando entonação de voz, fazendo ali edição de áudio, edição de vídeo para poder mexer com a emoção das pessoas. Está errado isso. Eu quero ver ser pastor para a ovelha, para ouvir a ovelha, para orar junto com a ovelha, para cuidar da ovelha. Isso é ser pastor, é acompanhar o dia a dia, é saber o que está acontecendo com ela, é se interessar pela vida dela, é tentar ajudar nos problemas dela. De longe é muito fácil. De longe é muito fácil. Deus sabe por que nós viemos por esse caminho aqui. Deus sabe. A gente às vezes está falando sobre uma coisa, Deus, o Espírito Santo de Deus fala uma boca da gente e fala: meu amor, eu quero trazer isso aqui. Louvado é o nome do Senhor. Mas Davi se alegrou quando a presença de Deus voltou para a cidade de Davi. O povo se alegrou quando a presença de Deus chegou naquele lugar.
Querido, se você carrega a presença de Deus na tua vida, aonde você for, por mais que tenha tristeza, vai virar alegria. Se tem angústia, vai cair por terra. Porque a presença de Deus na nossa vida faz a diferença. Glória a Deus. Nós não podemos aceitar, porque a cada dia que passa, o mundo tem tentado colocar peso sobre as nossas costas, tem tentado colocar dificuldades sobre nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa: maior é o que está em nós, trabalho do que aquele que está no mundo. Queridos, eu profetizo sobre a tua vida um renovo. Eu profetizo a alegria do Senhor sobre a tua vida. Eu profetizo que aonde você colocar a planta dos teus pés, o ambiente vai mudar, vai virar um ambiente de alegria, um ambiente de festa, porque o povo de Deus é um povo alegre nessa terra. Eu profetizo sobre a tua vida, querido, que aonde você chegar, se porventura estiver tendo guerra, vai passar a ter paz, porque nós temos o príncipe da paz da nossa vida. Não podemos aceitar o ambiente mudar a nossa história, o ambiente mudar quem nós somos. Nós não podemos aceitar. Nós é que temos que mudar o ambiente. Aonde nós chegarmos, a coisa tem que mudar. As pessoas têm que olhar e têm que nos respeitar. Olha, para tudo, porque chegou o irmão, chegou a irmã, ó, não vou mexer, senão eu vou falar sobre isso. Tem que mudar na hora que a gente chegar aqui. Não por nossa causa, por causa de Jesus que está na nossa vida. Está aquela fofoca lascada, a gente chega e nós temos que agradar. Ah, tem bebida, não sei o que, esconde tudo, porque está chegando aí. É assim que tem que ser. Tem mais. Satanás vai parar isso nunca. Louvado é o nome do Senhor. Para onde Jesus levanta a outra, é assim. Glória a Deus. É assim que acontece. Não tem problema não. Davi se alegra. Olha o que a palavra de Deus diz. Davi ele dança com todas as suas forças. O negócio é que tem muita gente empregando força no lugar errado. Tem um monte de gente cansada, isso, porque não tem força para trabalhar Deus mais, não tem força para dançar na presença de Deus mais. É tudo assim, ó. Meu Deus. É porque está aplicando força no lugar errado, querido. Guarda as suas energias para você adorar a Deus, guarda a tua energia para você pular na presença de Deus. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Não deixa Satanás te vencer, meu querido. Vence ele na oração, vence ele no louvor. Pula na presença de Deus, dança na presença de Deus e deixa as pessoas orarem te taxar por louco, porque nós somos loucos mesmo. Nós somos loucos por Jesus. Aleluia. Nós não podemos aceitar. Não chega da apatia, da tristeza, da angústia, da preocupação, tudo é desânimo. Ah, meu Deus, não! Eu sigo a Jesus Cristo de Nazaré. Oh, maravilha! Eu danço na presença de meu Deus, eu pulo na presença de meu Deus. Eu estou buscando isso na minha vida, querida, cada dia. Eu estou buscando isso na minha vida, me alegrar na presença de Deus. Me alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Que alegria de passar aquele domingo assim pensando: nossa, daqui a pouco eu vou adorar a Deus, daqui a pouco eu estou na casa do Senhor, e daquela certa ansiedade no coração de pensar: daqui a pouco eu vou estar lá junto com meus irmãos, glorificando ao meu Deus. Querido, isso é maravilhoso, a gente não pode perder isso não. De pensar assim: eu venceu o domingo, já está pensando na quarta. Teve o culto da quarta, chegou aqui, já está pensando na sexta. É assim que funciona, querido. Crente é isso aí, é louco mesmo. Mas a loucura de Deus é mais sábio do que os homens. Glória a Deus. Enquanto eles estão gastando a força deles naquilo que está lá do lado de fora, que só traz destruição, nós estamos entregando força no reino de Deus. Nós temos que ter ânimo para sair por essas portas e chegar naqueles que estão precisando lá fora e entregar uma palavra de Deus na vida deles, que vai transformar a vida deles. A gente precisa disso. Isso é fogo, isso é energia dentro de nós. Quando a gente começa a fazer, não quer parar mais. A gente precisa ter essa alegria da presença de Deus na nossa vida. É só com a presença de Deus que essas coisas acontecem.
fosse homem, vai a algum lugar? Vai nada. Hein? Olha o que diz isso aqui. Sempre vai ter que levar na conta, né? Oh, meu Deus. Aí diz assim que assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Isso que é esposa, né? Mas ela trouxe a essência do pai junto com ela. A essência que estava dentro dela não era a essência do Senhor. Ela não estava preocupada com a presença do Senhor, assim como o pai dela também não estava. Por isso, ela agiu dessa forma. Por isso ela desprezou Davi em seu coração. Porque ela não conseguia entender. Sabe por quê? Quem olha para você e sabe que é a presença de Deus na tua vida e não tem a presença de Deus na tua vida, jamais vai te entender. Vai te questionar, vai te chamar de louco, vai falar que não precisa de nada disso, vai te chamar de, como é que eles falavam antigamente? É fanático, é crente fanático, tudo seu agora é igreja, tudo seu é Jesus, tudo seu é Bíblia, tudo seu é glória a Deus, aleluia. Eu lembro que há anos atrás, no início da minha caminhada, eu passava pela rua e minha mulher ficava assim, Senhor é meu pastor, ele estava zombando de mim. Eu olhava, estendia a mão para ele, abençoava eles, te abençoe em nome de Jesus. Ficavam zombando, porque eles não conseguiam entender a presença de Deus na minha vida, pelo que eu era e naquilo que o Senhor me transformou, como Ele mudou minha vida, como Ele mudou a minha história, porque eles continuaram na derrota do mesmo jeito, mas Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, e muda a sua, muda a tua família, muda quem Ele quiser mudar. Louvado o nome do Senhor. E as pessoas não vão entender, porque elas lembram do velho, mas Jesus fez novo. Entende? Eis que tudo se fez novo. E quando Jesus faz novo, aquilo que é velho não vai entender. A essência de Mical era a velha essência de Saul. Por isso que ela não entendeu o renovo que estava sobre a vida de Davi. Querido, que as pessoas não entendam. Mas que elas olhem para você e consigam perceber que algo novo aconteceu na tua vida. E algo diferente agora está com você. Se elas olharem para você e conseguir perceber que algo novo, pode ter certeza que tu está no lucro. Pode ter certeza que Jesus está agindo na tua vida. O problema é quando as pessoas olham e falam assim, como eu já ouvi também, falando de uma determinada pessoa. Para ser crente igual isso aí, prefiro continuar do jeito que eu estou. Isso é que é triste sobre. Porque não houve mudança. Tem só uma casca. E casca nós não estamos querendo. Capa nós não estamos querendo. Nós queremos colocar aquilo que o Senhor tem de mais importante na nossa vida, que é a presença dele. Nós queremos deixar transparecer. Tem que exalar pelos nossos poros. Jesus Cristo, o bom perfume de Cristo tem que exalar pelos nossos poros. Aonde a gente chegar, as pessoas que olham assim, esse ele fala diferente, esse age diferente, esse vive diferente, esse realmente é mudado, esse é crente. Glória a Deus. Pastor, hoje eu entrava comigo sobre um jovem Nicolas Ferreira, que era deputado, era vereador de BH, hoje é deputado federal, tem 20 e poucos anos de idade. Conversa lá com os grandão, porque ele é, também Deus elevou ele, né? Ele é deputado federal hoje, o pai dele é pastor da Igreja Batista de BH. E você tem que ver a autoridade que aquele menino fala. Eles vão para ele, chamam ele de menino, e não sei o que e tal. Eu não quero nem saber, não. Eu estou falando de Jesus aqui. Eu vou falar para vocês, eu vou em nome de Jesus Cristo. Eu não quero nem saber. Ele não nega a fé, querido. Nós não podemos negar a nossa fé. Nós temos que ter autoridade, sabe por quê? Porque um dia nos foi colocada aqui nessa terra a autoridade do nome de Jesus Cristo. Está sobre nossa vida. A gente não tem que entender ninguém. Não tem que entender ninguém.
aqui com autoridade, porque foi a autoridade do Senhor nos deu. Fica sobre os meus pés. Se deixar,